Hello, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa última aula de reparação, nós teremos os conteúdos de Reported Speech, Future Perfect Continuous and Phrasal Verbs. Cada um desses conteúdos vocês encontram no livro 3 e a gente vai ver cada um deles separadamente agora. Let's go! O reported speech é o discurso indireto, quando eu falo algo que uma pessoa falou, só que sem ser exatamente do jeito que ela disse. Se eu falar exatamente do jeito que a pessoa falou, isso se chama discurso direto, direct speech. E esse discurso direto se utiliza das palavras exatas do jeito que a pessoa falou. E para que eu possa fazer isso no papel, né, escrevendo, nós temos que se utilizar de pontuações como travessão, 2 pontos, aspas, que é para indicar que aquilo é exatamente do jeito que a pessoa falou. Já o reported speech, que é o nosso foco, eu digo o que a pessoa falou, só que sem dizer exatamente do jeito que ela disse. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai transformar esse discurso direto em indireto, nós temos que prestar atenção no tempo verbal que está sendo utilizado naquela frase. Eu tenho aqui, nessa tabelinha, algumas coisas que podem ser dicas para vocês na hora de fazer esse discurso direto para indireto. Aqui, se no meu discurso direto eu utilizo as palavras now, today, tonight, tomorrow, quando eu vou reportar, quando eu vou fazer esse discurso indireto, eu preciso mudar essas palavras, porque é uma coisa que já passou, uma coisa que já aconteceu. Eu estou contando para uma outra pessoa o que ocorreu, então eu preciso fazer essas modificações, tanto no tempo verbal, como nas expressões que eu utilizo. Então, esse quadrinho aqui vai ajudar bastante quando você for fazer essa transição. Nesse outro quadrinho aqui embaixo, nós temos os tempos verbais. Quando o meu direct speech, que é o discurso direto, for feito no simple present, quando eu for reportar ele, quando eu for transformar em reported speech, eu tenho que fazer um simple past. Se o meu direct speech for present progressive, eu modifico ele para past progressive. E cada um desses tempos verbais, a gente já pressupõe que vocês já saibam fazer eles, tá bom? Se tiver dúvida, dá uma olhadinha lá no portal, dá uma olhadinha no YouTube, nas outras aulas, que tem esses tempos verbais sendo utilizados, tá? Então, para fazer essa mudança, você primeiro repara se é um discurso direto ou indireto, para você conseguir fazer essa mudança. Aqui, por exemplo, eu tenho Karen said, I watch Supernatural every week. A Karen disse, aí abre aspas, do jeito exato que a Karen falou. Eu assisto Supernatural toda semana, fecha as aspas. Isso aí foi a fala exata da Karen. Quando eu vou reportar esse discurso, eu tenho que transformar esse simple present para um simple past, porque eu estou falando de uma coisa que já aconteceu, estou contando para uma terceira pessoa o que a Karen falou. Então, Karen said, she watched, ela assistiu, Supernatural every week, ela assistiu, a Karen disse que assistiu Supernatural toda semana, certo? Então, prestem atenção para fazer essas mudanças de tempo verbal e de algumas expressões também. Agora nós temos os 2 últimos tempos verbais que nós vamos ver nesse livro. Nós temos o Future Perfect e o Future Perfect Continuous. O Future Perfect, ele faz referência a algo que vai ser concluído até determinado momento no futuro. Já o Future Perfect Continuous, ele vai ser utilizado para fazer referência a uma ação contínua, uma coisa que ainda está em curso, ainda está em andamento e vai ser finalizada em algum momento do futuro. Estruturalmente falando, ambos são bem parecidos, mas o Future Perfect, ele é utilizado com sujeito, will, have
e particípio passado do verbo. Lembrando que os particípios passados dos verbos regulares você acrescenta ed. E quando não é um verbo regular, você olha na tabelinha de verbos irregulares, tá? Então, como por exemplo, I will have finished washing dishes before supper. I é o sujeito, will tem que ter, have também tem que ter, finished é o verbo que está sendo utilizado nessa frase, colocando o edzinho no final porque ele é um verbo regular. E o resto da frase. Se for utilizar um future perfect continuous, ele tem sujeito, will, have been e a parte contínua, né? Que o verbo principal vai estar no contínuo, na forma contínua, com o ing, com o gerúndio. Então, I will have been washing dishes for 7 hours by the time I'm done. Então, I, sujeito, will, tem que ter, have been, também tem que ter, e o washing, no caso aí é o verbo lavar, que foi colocado no gerúndio ing, washing. E o dishes for 7 hours by the time I'm done é o meu complemento. Então, a principal diferença entre o Future Perfect e o Future Perfect Continuous é essa ideia contínua, de ação contínua. Quando a ação ainda está em andamento, ela se trata do Future Perfect Continuous, porque o meu verbo principal vai estar no ing, no gerúndio. Então, o Future Perfect não acontece dessa forma, tá bom? Se eu for colocar esse Future Perfect na negativa, eu tenho que ter um sujeito, o won't, que é o will mais not, o have e o particípio passado. Se eu for utilizar a negativa no Future Perfect Continuous, da mesma forma que foi feito em cima, vai ser feito aqui embaixo. Eu tenho que ter um sujeito, no lugar do will vai ser o won't, que é a negativa do meu will. E a interrogativa é como todas as outras interrogativas, eu troco os dois primeiros elementos, que aqui no caso é o sujeito e o will, então vai ficar o will e sujeito. E lembrando de colocar a interrogação no final para indicar essa pergunta. Os phrasal verbs são chamados de multi-word verbs, porque eles são formados por um verbo, uma preposição ou um advérbio. Esses phrasal verbs, eles são compostos geralmente de duas palavras, tá? E eles causam muita confusão no falante de língua portuguesa, porque a gente quer traduzir cada uma das palavras separadamente e juntá-las. E isso não vai acontecer. Um phrasal verb, ele é formado por duas palavras distintas, que têm significados diferentes, que quando se juntam, formam um terceiro significado. Nada a ver com as palavras de origem. Então, aqui no livro de vocês, eu tenho vários phrasal verbs que são utilizados em várias situações. Para que vocês possam internalizar esse conteúdo, é preciso que vocês estudem os sentidos de cada um desses phrasal verbs, a tradução de cada um deles. Lembrando que esses phrasal verbs não tem nada a ver com a tradução literal das palavras. Eles juntos formam um novo significado e ainda pode ser que, dependendo do contexto, ele tenha sentidos diferentes. Então, aqui eu tenho vários phrasal verbs com get, get across, get by, get down to, get in, get through, take back, take down, take in, take on, take over, look after, look ahead, look like, look out and look through. E o último com go. Go after, go ahead, go in, go out and go through. Como eu falei, para que vocês possam internalizar esses significados, é preciso que vocês estudem cada um separadamente e inserindo cada um deles em um contexto para que fique mais fácil de memorizar, tá bom? Lembrando também que eles têm um sentido totalmente diferente das traduções literais. Então, vejam exemplos de cada um deles e a tradução de acordo com cada contexto que eles são inseridos.